Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Laços e Nós, que hoje vai tratar de um assunto muito importante que a sociedade tem falado muito, que é a questão do TEA. E sobre isso a gente conversa com a Ana Paula Chacura, ela que é articuladora de políticas públicas para a TEA. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Roberto. Obrigada pelo convite. E para discutir o assunto junto comigo, tá aqui as minhas duas convidadas eternas, porque o programa é delas. Júlia Obadia. Obrigada, gente. A gente vai ter que nos engolir, né? Vai ter que nos engolir. Vai ter que nos engolir. E a Maite Todo o programa. vai fazer toda a trajetória, toda a análise O enlaçamento. do comportamento das convidadas. É isso. Ai, meu Deus. Eu dou os nós e a Maite de lá. Exato, eu sou boa desatadora de nós, é isso aí. E a gente começa, então, desatando os nós. Ana, queria que você contasse um pouquinho da sua história. Sei que você é o que a gente chama de mãe atípica, Sim. né? Porque tem uma menina com TEA e um menino com TDAH. Isso. Vamos falar o que são as siglas? Pode traduzir. TEA, transtorno do espectro autista, e TDAH, o transtorno e o déficit de atenção e hiperatividade. E aí, como é que foi, assim, primeiro a Helena mais velha. Isso, a Helena tem 15 anos, foi um diagnóstico precoce. E, logicamente, como mãe de primeira viagem, eu não percebi alteração no desenvolvimento. Qual a idade que ela É isso que eu tinha? ia falar, porque... Com 6 meses. Não, Minha foi mãe... muito Super precoce, isso é Não, ótimo. não o diagnóstico. Ah, não? Que nós começamos... Que minha mãe sinalizou que tinha um atraso. Não é porque Eu eu tinha digo 6 isso te meses. interrompendo, porque pessoal, Claro. é um hábito. É a função dela o normal no aqui. podcast. Não, mas o bom, gente, que ela vai entender daqui a pouco. Não, é porque há uns 8 anos atrás, assim, eu te digo 8, porque foi bem a transição. Meu filho tem 8 anos e ele tinha uma amiga que estava fazendo diagnóstico de TEA perto de 1 ano, e na época não se dava Falava, diagnóstico nossa, com menos de 3 anos. Sim. E hoje em dia isso já não é uma realidade, por isso que quando você falou 6 meses, eu falei 6 meses? É hipótese diagnóstica, né? E aí minha mãe percebeu que tinha alguma coisa porque ela não sentava. Eu falava, mas aí que entra a pediatra. Eu falava, mas a pediatra, você está confiando na pediatra. A pediatra não falou nada, não apontou nada, né? Deve ser alguma coisa da cabeça da minha mãe. E aí, 9 meses, nada da Helena começar a interagir. Ela Mas nem passava... sentar. Sentava, mas não sentava muito tempo. Mas ela ela não, passava mas a interação era... muito tempo olhando as mãos. Aí ela olhava a mão, balançava a mão e eu falava, ai meu Deus, né? Aí eu falei, então tá, vamos trocar de pediatra. Peguei lá o livrinho do plano. Com 9 meses não, mas né? assim, só Vamos defender a pediatra. Em relação a desenvolvimento, não, enfim, nem conheço a pediatra. Mas tinha um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Ah, não, então, sim, é porque com 6 meses, é só para não assustar, tipo assim, com 6 meses é a faixa que mais ou menos todo mundo senta, mas até uns 7, quase 8 meses dá para sentar. É que aí você precisa ver todo o tom, porque tem uma escala de Denver. E não sustenta, né? Ela não sustentava. É que, na verdade, a avaliação do desenvolvimento é uma avaliação global do desenvolvimento, Global. né? Então tem algumas questões, tipo, as mãos estão mais abertas perto de 3 meses, só que se a criança é inteirinha, ela segue todo o desenvolvimento, é só um pequeno detalhe, não que você ignore, mas você consegue dar um tempo, porque assim, toda criança tem o seu tempo até a página 2. Era só para esclarecer, porque... mas tem uma questão. A estimulação, ela é importante, porque às vezes o pai, eu falo da própria família, porque a família tem formas de você interagir com a criança, bebezinho, então você conversa com o teu bebê, quando você tá amamentando, você tenta brincar com ela algumas respondia coisas, quando né? você Mas não, eu nem tinha essa percepção de que esse tipo de ação materna também ajudaria a estimular alguns comportamentos. Ah, não, isso faz parte da consulta. Era só para as pessoas entenderem que todo desenvolvimento tem uma escala. Então, assim, não é que há 1 ano todo mundo tem que estar andando. Não. Tem uma faixa, um range que é normal. Sim. Mas essa é a minha crítica para a pediatra aos 6 meses. Mas tem uma questão importante da pediatria que não apontou nem que poderia ter um atraso do desenvolvimento. Desenvolvimento, mas essa questão
no caso dela estava acompanhado, né, com atraso, mas não necessariamente é assim, né? E o que eu acho muito difícil é que o pediatra só vê a criança uma vez por mês. Sabe o que é difícil? Atendimento de convênio que você vem em 15 Também, minutos. pior ainda. E olhe lá, mas né? mesmo se você ficar uma hora com a criança, Não, então. porque aí 15 por isso minutos que não tem muitas... como. Porque assim, que a criança chora para examinar. Entre 1 a 2 anos, é uma consulta super importante da gente avaliar o desenvolvimento cognitivo, né? Sim. Não só motor. Sim. E aí, com 15, convênio, SUS, o SUS às vezes até. Os lugares que eu trabalhei no SUS foram melhores, a atenção básica, do que no convênio. Eu atendi hematopediatria e falava que eu tinha que atender 6 crianças por hora. Eu falava, então, lindo, 6 por hora, só o dia, oi, tudo bem, como você tá? Saber a alimentação, acabou. Eu não sei como Mas eu ia falar que aí às vezes acaba atrasando o diagnóstico e quem vai notar é a escola. Que só com a criança todo dia. Geralmente. Não, deixa ela Geralmente o falar, primeiro, ela nem falou, o chegou primeiro no olhar, meses. cheguei nos 9, né? Chegou nos 9. Até A amanhã. criança tem 15 9 meses, anos. ela tava engatinhando? 9 meses não estava engatinhando. Né? Não estava engatinhando. mas Mas aí você trocou de Troquei de pediatra. pediatra encaminhou para uma nutróloga, porque ela era gordinha demais, então eu achava que isso podia estar comprometendo o motor. Nossa. Falei, tô bem, Agora né? eu não Bom, consigo defender. enfim, aí consegui chegar no neuro. Você não tava Chegou no neuro. Agora eu não consigo defender. Consegui chegar no neuro, ela estava com 1 ano, fez uma ressonância e apontou de fato uma alteração cerebelar na porção inferior do verme cerebelar. Então, dali, com 1 ano e 3 meses, ela já foi para estimulação precoce. Ana, Mas só ainda pra sem entender... diagnóstico de autismo, com Sem diagnóstico de... Veio com quase 3 anos de diagnóstico de TEA. Para quem não é desse mundo, ou não Desse entende mundo. ainda, né, o que está acontecendo com a criança, quando você fala TEA, você fala de um transtorno do espectro autista, Sim. que não é uma doença, Sim. é algo relacionado ao comportamento. Sim. Quando você fala que você tirou fez uma ressonância e apareceu algo no cérebro, me dá a entender que é alguma coisa física. Sim, tem. É uma outra questão. É uma comorbidade. Na verdade, a patologia o de TEA base da Helena apresenta é isso? um atraso do É o contrário. desenvolvimento neuropsicomotor e o TEA é secundário. Né? Existe um transtorno do comportamento. Então, a Helena tem as estereotipias motoras, né? Ela balança para frente e para trás. O que apontou o TEA? O atraso da fala que não vinha, os movimentos estereotipados, né? A falta da interação. E aí foi feito o diagnóstico do TEA a partir desses sinais. É que nem todo TEA tem... Por isso, é um espectro, né? Nem todo TEA tem lesão ou tem indícios... fisiológicos. Isso que eu acho que é importante explicar, que na verdade a gente tem níveis, Mas né? existe um número significativo de alterações motoras em muitas pessoas com autismo. Motoras. Motoras. Que a Helena tem um atraso de desenvolvimento motor. A sua filha é neuropsicomotor. nível 3 suporte. Nível 3 suporte. Então aí você tem 3 níveis, né? Tem o nível 1, que geralmente são diagnósticos tardios, porque... e muitos deles têm Confundidos altas com outras habilidades questões. e passam como antissociais, enfim, o esquisito, sabe? E aí tem o nível 2, que tem alguma comunicação, e tem o nível 3, que é o nível 3 de suporte, né? Que é aquela... Que antigamente era classificado em autismo leve, moderado e severo. A partir não só da mudança dos critérios diagnósticos do DSM, que é um marco regulador americano, ele passou a ser compreendido como níveis de suporte. Então, quanto maior o nível de suporte que essa pessoa precisa para se comunicar ou para realizar as interações ou as atividades de vida diária, mais grave seria. Né? Tá. Então, nível 1 tem um suporte que ele tá para algumas questões mais pontuais. Nível 2, moderado ali, mas um pouco mais de suporte. Nível 3, suporte, às vezes, a depender da situação, quase que integral. No caso da Helena, que tem uma comorbidade, algo que está junto ali com o espectro autista, ela tem um suporte praticamente integral. Principalmente quando a gente está em outros contextos, fora de casa. Em casa ela tem bastante autonomia, mas porque eu, enquanto família, trabalhei isso desde o momento que eu comecei a compreender todo esse universo e o papel da família.
E você foi uma desbravadora de mares, né? Porque, assim, 15 Ela tá com anos, 15, né? 15. então, ela fez diagnóstico quase 3. Quase E 3. na época da Helena, foi isso que eu falei no início, o diagnóstico, você não fazia diagnóstico antes de 3 anos. Não. Eu lembro quando alguém mencionava que era autista, tipo essa criança que eu tinha proximidade da mãe com 1 ano, a gente falava, mas até eu que era pediatra, eu falava, nossa, mas que cedo o diagnóstico com 1 ano. E aí começou a ver que geralmente esses diagnósticos precoces são crianças que têm um comprometimento maior. Maior. Porque é isso, você tem gente com comprometimento motor e tem gente que o comprometimento é mais social, né? Assim, de interação social, com a parte cognitiva mais e menos motora. E aí esses, geralmente o diagnóstico é mais tardio, porque a socialização da criança, você dificilmente não, você não vê uma criança de 1 a 2 anos batendo papo com o outro, falando, e aí, tudo bom, não sei o quê. A brincadeira, geralmente, você repara, as crianças que você vê pequenas, elas compartilham a atividade, assim, nós estamos juntos, mas alguém pega o brinquedo ou cede ou morde. Então, assim... Mas isso tem uma importância, né, no que você falou, Ana, e que eu acho que é um alerta para quem trabalha com criança, que é essa questão do vínculo com a mãe, do olhar, do como o bebê responde, porque eles já mostram sinais dali. Porque isso, porque o autismo, Só que ele é autista perguntar pra mãe. desde sempre. Só que a mãe de primeiro filho... Ela não sabe. tem essa perguntar, fazer as percepção. perguntas certas pra mãe. Eu acho que Mas nem a agora... pergunta, porque pergunta, assim, e tem mãe que entra em negação. Eu tenho uma mãe que o filho dela assim, Pode ser. eu acho que ele no final é o nível 2, mas é porque ela demorou muito para aceitar. Então ele chegava lá no consultório, ele picava rolos de papel, eu brincava, parecia que eu era da Frozen, porque ele picava, eu precisava de mais meninas para tirar, ele picava. E ela, na verdade, veio o primeiro ano, ela parou de ir. Picar papel é Não, mas ele não picava papel, Mas não ele é picava só o picar, rolo do papel, ele não falava. É o ritual. É o ritual. Tem a coisa repetir uma ação. repetitiva. Ele não falava, enfim. Aí eu na minha Você já situação tá- aqui, já tô... Não, e ele acompanhou o primeiro ano. E eu reparei isso no segundo filho, porque por mais que eu atenda por 1 hora, a consulta é breve e você depende do relato da mãe. Então toda consulta eu pergunto, depende do tá? relato da mãe. Olha no olho, não sei o que. Quando eu vou examinar, eu dou uma conversada. Só que a criança entre 1 a 2 anos normalmente chora no consultório. Então eu perco. Você não vai ter noção, você tem o discurso da mãe. Eu perco muito isso, porque assim, a hora que eu sento para examinar, acabou, não tem negociação. Então tem criança que chora e não tem como ver se olha no olho. Então você pergunta, ele tá na escola, tá tudo bem? Enfim, e aí essa criança, quando veio o segundo, eu já estava mais ligeira, porque a mãe negou, eu mandei para 2, 3 neuros, ela acabou indo para um neuro que falou que não era TEA, que era epilepsia rolândica, sei lá. O que seria isso? Enfim. E o menino, depois, quando a criança, outra filha tinha mais de 1 ano, ela começou a fazer as terapias, porque na pandemia ela falava, não, a gente está fazendo fono online. Eu falava, então, fono online? Não vai rolar fono online. Imagina fono online para uma criança de 2, 3 anos. Tortura pra família inteira. Não, e não fazia. E aí, na segunda, eu, sei lá, eu tinha 4 meses, ela falava, não, doutora, já senta, bate palma. E eu falava, não, mas como que ela senta? E aí, assim, aí eu sentava assim, ó. Eu falava, não, mas ela não tá sentando. Só que é isso. Aí, só quando você pergunta, eu normalmente não pergunto os marcos de 1 ano para criança de 4 meses. E aí eu perguntava, tá olhando no olho, descobriu as mãos, descobriu os pés? Sim. A criança não faz todas essas metas na consulta. E a mãe, às vezes, não sabe nem o que você está falando. Olha no olho, olha. Só que ela não tem noção da profundidade do olhar. E aí, assim, eu tenho alguns pacientes que o primeiro fez diagnóstico e o segundo, e o outro filho não tem. E uma delas era até uma mãe que eu queria chamar antes de saber da Ana. E ela falou, nossa, como é diferente o olhar dela, a comunicação dela, o jeito que ela fala da segunda. Porque eu não tinha isso, eu não sabia. No De primeiro parâmetro, né? E essa primeira a gente fez, ela ficou 1 ano sem vir, por causa da pandemia. Quando ela veio, eu lembro direitinho, eu falei, e aí, ela tá falando? Ela falou, não, mas ela canta. Aí eu falei, tá bom, mas ela tinha 2 anos, né, quando ela voltou. Porque eu cantar uma repetição. Aí eu falei, mas ela chama mamãe, papai. Ela falou, não, doutora, mas ela canta a música inteirinha. Aí eu falei, Às então, vezes mas canta em isso... inglês, às vezes aprende outras línguas. E fala, não, conta de 1 a 10 em inglês. Aí eu falei, então, isso é ecolalia, isso é uma repetição. E então isso é muito difícil. E aí a comunicação a gente pergunta, né, se fala ou não fala, fala mamãe, papai. E aí tem gente que fala mamãe.
Aí eu sempre pergunto, mas assim, do nada ela tá andando e fala mamãe, não, fala assim, ó, mamãe, mamãe, mamãe. A criança fala, mamãe. Aí eu falo, então, ela tá repetindo, que bom, mas não mas sabe o ela não significado tem a da palavra, né? intenção de comunicação. Então, todas Ela as não tá se comunicando, ela consultas. tá repetindo. E é engraçado, as pessoas valorizam isso, da pessoa repetir. Sim. E as pessoas não valorizam assim. Eu falo, por exemplo, meu filho, quando eu ia tomar banho, eu falava, vamos tomar banho? Ele falava, Bia. E ele chamava banho de Bia. Então isso é linguagem, porque ele usa a mesma forma para falar, ele tem intenção de comunicação, mesmo que ele não fale a palavra. Mas nesse caso, por exemplo, um autista, ele falaria, vamos tomar banho? Em vez dele falar sim ou não, ele vai falar, vamos tomar banho. Ele repete. Repetiria, É, depender então, do nível é que e da depende do condição, autista, sim, é que assim, o depende espectro do- é muito grande. Então a gente tem o objetivo de alertar, mas assim, a filha mais velha dela não é, não é a única forma de diagnóstico, porque isso é um espectro, né? É muito grande o Mas range. eu fico pensando, doutora, é muito grande, mas a gente tem uma classificação, né? Isso aí, 1, 2 e 3. Dentro desse 1, 2 e 3, ele tem que estar naqueles critérios. não, óbvio, tem os É sinais importante a alerta. gente falar isso para as pessoas, porque quando a gente fica falando que o espectro é gigante, a gente fala assim, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... Não. Porque, mas parece que às vezes a gente está vivendo essa realidade. Eu sou bem crítica com a questão do diagnóstico do espectro gigante, porque a impressão que eu tenho desses 15 anos, do qual eu já estou envolvida na comunidade, estudo, enfim, é de que parece que nós não sabemos mais o que é autismo. É a sensação que eu tenho. Porque às vezes é um sinal, é um sintoma, mas se preenche todos os critérios. Tá? Isso é uma O diagnóstico diferencial, É. principalmente para quando a gente tem uma dúvida, está tendo diagnóstico diferencial? Eu fico pensando. Está tendo uma loucura de uma diagnósticos, na equipe que verdade. está ajudando a fazer tais diagnósticos? Ana, de tudo que você tem vivido, rapidamente, assim, como é que você tem avaliado os diagnósticos, né? Você tem várias... a Juro, com comunidade medo, interna, preocupada, Não, é porque verdade. Você tem visto um excesso também? o excesso de diagnósticos de TEA, lógico, nós sabemos que temos mais informações, conhecemos mais, os critérios mudaram, os critérios estão mais ampliados. Tivemos uma pandemia. Tivemos uma pandemia, isso é importantíssimo. Quantas crianças não rede social. nasceram? E tivemos uma rede social. tela. Internet, louca. telas. O que me preocupa é que isso não constrói política pública. Isso destrói política pública. Esse excesso, né? E não só política pública. A conta não fecha em nenhuma esfera, nem pública nem privada. É claro. Os valores hoje para você ou atender uma pessoa com um diagnóstico de TEA, o cara começa a fazer conta. Porque Sim. será que vai me chegar lá um relatório médico que eu tenho que pôr a criança para fazer 20, 30 horas de terapia? Não fecha conta, Então, mesmo. escola, inclusão, Tudo, tudo. Ter Então, assistente terapia, acompanhante terapêutico. O que que- Não, é né? mediador, é acompanhante terapêutico, o que mais? Tem mais um. Tem mais um profissional, cuidador. Só para você ter essa pessoa. Imagina uma sala a gente- com 20 alunos e 4 A assistentes gente precisa terapêuticos. chegar num denominador comum. Não é Isso por me isso. assusta. Isso que a Ana trouxe, Isso me assusta. O meu marido fez diagnóstico de TEA, né? Ah. E aí, quando ele fez, aí você pega aí a escola começa a chamar para falar uma coisa ou outra, e aí pediram para eu investigar os meus filhos. E aí eu falei para ele, Sim, um porque deles, a base é genética. um deles eu vou até investigar porque me mandaram eu investigar. Mas, por exemplo, eu falei para ele, para mim, como profissional e pessoa, eu acho que o denominador, além dos critérios, precisa haver sofrimento. Porque se não tem sofrimento, não tem doença. entendeu? Exatamente. Então, assim, Diagnóstico significa Porque sofrimento, não isso é faz- legal. Porque não é legal. diferença- O que talvez as pessoas tragam na idade adulta que é legal é que é um alívio saber que você Entender porque teve você uma é questão como a vida é. toda, que você não soube como lidar com aquilo e tem um caminho, né? e tem justificativa Pra- dos seus Pra comportamentos. isso, para diminuir o isso aí, sofrimento, cara, né? é isso eu acho que se busca. Né? A justificativa de aquilo Mas eu que você quero não Né, consegue. entender porque você funciona. Mas pensa também que eu acho que existe uma grande dificuldade, né, de lidar com diferenças. Porque todo mundo é diferente. O No que é mundo, diferente desde que o no mundo é mundo. mundo, Isso, né? isso. E Antes assusta. E quando você categoriza,
também traz esse alívio, porque eu não sou esquisito. É porque hoje você não pode sofrer porque você tá sofrendo, né? Você não pode Não. assim, se você Tem mesmo que que ser você esteja tudo legal. lutado, aí te dá um timing que é até onde você pode sofrer, depois você já tá deprimido. Então, assim, a gente não se permite sofrer porque é uma geração, é um mundo que você é obrigado a ser feliz o tempo todo. Mas- Porque você no Instagram tá feliz o tempo todo. Isso é um perigo. Então, E tá aí todo nisso mundo tem feliz o tempo médico todo. que tá sofrendo Inclusive, de para fato. maternidade típica ou atípico, é uma loucura porque você é obrigado. Seus filhos são obrigados Dá a ser felizes o conta. tempo todo. E assim, porque qual o objetivo da sua vida? Que o meu filho seja feliz. Viu? Ninguém é feliz 100% do tempo. Ou tudo bem. Outra Tudo frase, bem, é normal. doutora, outra frase, né? Pode estar, a gente pode ser o que a gente quiser. Calma aí, gente, não é assim que as coisas funcionam. Lógico que a gente tem que empoderar os nossos filhos, a gente tem que ensinar, mas a gente só pode ser o que quiser desde que as oportunidades também aconteçam junto, né? Porque eu não fui tudo que eu queria ser. E você Né? nunca vai ser. E não Né? é por isso que eu me frustrei e virei uma revoltada. Eu quero deixar claro também para o público que está nos ouvindo agora, quando eu falei assim, gente, a conta não fecha, não é que eu sou contra ter os profissionais para dar suporte. A gente só precisa chegar num denominador comum. E Eu nesse já tenho um ponto, mediador, Ana, eu tenho um mediador escolar. Por que eu tenho que ter um AT? Não. O mediador Não, você tem a tava falando de função. excessos, né? De excesso. O mediador tem a função de mediar essa a mesma pessoa dentro da função. escola. E tem gente que fala, não, eu vou ter tudo que eu tenho direito. Não, mas você não precisa, assim... Então, é esse o É o que ponto. precisa de fato, Cada né? Plano de né? saúde não Cada segura. A gente teve recentemente uma entrevista com um plano de saúde explicando a situação do TEA. Cada paciente com TEA custa para um plano 25 mil por mês. Porque as Não. terapias custam 18. Agora 20, você imagina aba, assim, ó, a quantidade de pessoas que estão sendo diagnosticadas com TEA, às vezes com um tratamento que não vai nem resolver naquele período, como você falou, às vezes uma intervenção ali escolar resolveria, mas aí quer fazer todo E não o precisa aparato. de aba só e não precisa do Tem pacotão. outras questões, né? Tem outra. Meus filhos, o berço da estimulação do Tom e da Helena foi a psicomotricidade. O tempo todo. A psicanálise também trabalha com autismo. Mas aí eu acho que aí a gente entra numa outra seara que eu nem vou discutir. Mas a gente não é faz a minha programa seara, aqui, né? É a minha seara, por isso que eu tô falando. Mas- A psicanálise também trabalha. Porque a psicomotricidade Com tem um autismo. berço também da psicanálise, né? Ela é fundamentada. Mas ainda a gente tem várias barreiras frente ao tipo de intervenção. Por quê? É o que você falou. Entrou como se fosse o pacote. Então é isso. E parou-se de olhar aquele sujeito. indivíduo de maneira integral. E medicina sempre foi Não é falado que a isso, medicina não é uma matemática, 2 mais 2 é Não, 4. não é. Você dá para chegar em 4 de outra forma, dá para fazer Defenda 1 a mais terapia 3. comportamental. Defenda a terapia comportamental. Mas sem anular as outras ciências que podem compor uma A intervenção. terapia comportamental vai ajudar ele a funcionar. A Né? gente está no final do programa. Antes que elas fiquem aqui me indo, eu queria trazer só mais um pouquinho essa questão da mãe. A gente escutou um pouquinho, muito brevemente, sobre a questão da Helena. E aí eu te pergunto, depois do que você começou a vivenciar com a Helena, você quis ter mais um filho. Veio o Tom. Conta muito rapidamente a história do Tom. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe, Eu retirei o diagnóstico dele de autismo. que tem essa questão genética. Eu não, gente. Né? Existe uma Sim, questão genética, mas às vezes também, eu sei porque assim, ó, eu convivi na família com síndrome de Down. O que se pensa quando você tem um filho com síndrome de Down? Imediatamente a mãe, vou ter outro para ajudar, estimular, vou ter outro para ajudar, vou ter outro para companhia, vou ter outro para... Na verdade, o Tom não foi planejado. Né? Quando eu engravidei do Tom, foi até uma gravidez bem... Qual que é a diferença deles? 2 anos e 3 meses. Quando eu engravidei, quando eu descobri que estava grávida do Tom, a gente estava todo esse processo Imagina, com a do Helena. furacão. Então, coitado, No o olho Tom do furacão. sofreu na barriga porque no 4º mês eu entrei em processo de aborto. Então já foi uma gravidez tensa o tempo todo, medicação, uma hora você já não podia mais andar, a Helena não podia ir para terapia. Então foi uma loucura, nasceu prematuro, ficou em UTI. Então foi uma loucura. Uma loucura, não sei como eu sobrevivi. Eu sei que depois do doutor eu falei, eu não quero mais filhos. Foi traumático, assim, a sensação que eu tinha era muito ruim. Ele nasceu de quantas semanas? Não, ele nasceu pré-termo, que foi até onde deu, 36 semanas. Não foi ruim. Mas Foi ruim, mas não foi tão ruim. não foi tão ruim. O que complicou é que depois de 40 dias de vida ele teve uma bronquiolite. Aí ele quase que alegria. foi.
Aí foram 40 dias de UTI grave. 40 dias 40 de de UTI? UTI grave, grave. Então você não sabe, eu falava assim, não quero mais passar por isso. Então foi muito traumático. Enfim, aí... Não, e você imagina a mãe com um 6 filho 40 dias meses, na UTI com uma filha. com a Com uma Helena. filha, hein? Não, assim, eu morava no Rio, tive que mudar para voltar para São Paulo, porque minha família morava toda em São Paulo para ter suporte. Então tudo aconteceu em São Paulo. E aí com 6 meses, o que eu fiz? Passei o tom no Dr. Jair, que era o nosso neuro lá no Rio. Aí eu queria saber se não tinha, né, o mesmo atraso da Helena, estava desenvolvendo, o motor dele estava ótimo. E um pouco hipotônico, os dois são bem hipotônicos, mas estava indo bem. E até um ano, o Tom teve um desenvolvimento que para mim parecia que estava normal, estava típico. Só que a minha mãe falou assim, eu correndo com a Helena, ela falou assim, ele pega o cuspe, põe no dedo e fica passando em volta do berço, não sei o que, nos móveis. Aí eu falei... E aí a gente começou a observar e começamos a chamar, ele não olhava mais para nós. Né? E daqui a pouco estava pegando os carrinhos, enfileirando, eu falei... Já vi esse filme. Não, eu não vi o filme porque era uma menina. Eu não me passava na cabeça, juro, que podia ser TEA ou qualquer outra questão. Para mim, eu só pensava nas questões motoras até então. Aí, quando foi o Jair falou, não, vamos encaminhar ele para intervenção, para a gente fazer 3 meses de intervenção com a equipe da Helena e para a gente ver se fecha o que é exatamente. Ele não me falou da hipótese diagnóstica. Aí veio o desespero, porque eu falei, como que eu vou custear 2? Era tudo particular. Né? Convênio não cobria a nossa equipe. Não é fácil. Não foi fácil. Bom, aí veio o diagnóstico de TEA, nós nos mudamos para Santos. Santos não tinha o suporte que eu tinha lá, comecei a construir alguma coisa, foi para a escola. Continuava tendo os mesmos comportamentos ritualísticos, mas interagia bem. Aí teve um determinado momento que a gente falou assim, mas ele interage bem, ele, né, a fala foi vindo. Quando ele foi para o Fundamental 1, que a gente de fato falou, o psiquiatra já estava pontuando ali, eu vi o cuidado do médico, porque ele, do psiquiatra, seria uma desconstrução e uma reconstrução minha também. Então ele teve cuidado comigo. Que bom. Então ele foi muito cauteloso em dizendo que não era aquele caminho que tinha, que não era até, enfim. Até que eu mesma falei assim, não é. E foi bem quando ele começou a ter comportamentos mais impulsivos, mais ansiosos, que ele não media esforços para ele conseguir o que estava gerando muita ansiedade, que no caso sempre era o hiperfoco, o futebol, a figurinha. Então a gente descobriu ele saindo de casa enquanto a gente estava dormindo, parando as pessoas na rua para tocar figurinha. Isso, mas olha o perigo, a gente ri, né? Mas eu entrei num desespero tão grande que eu falei, eu não sei o que fazer, eu não sei o que ele tem, tá tudo errado. E aí você começa a entrar no desespero, olha quanto perigo que ele se coloca, e se alguém põe ele dentro do carro, aí você começa a virar. Virar. Não é TEA, mas alguma coisa. Exato, o que né? que é, né? E aí foi quando, né, o doutor Francisco já tinha falado, olha, não é, então eu falei, mas vou passar ele na neuro, né, porque eu quero saber se alguma coisa tem, aí foi a Karen que nos salvou, assim, nos salvou, que eu falo assim, que me trouxe clareza do TDAH. E a partir do momento que a gente mudou a condução terapêutica, a medicação, é um menino super adequado, tem as suas questões que precisam ser observadas, acompanhadas, mas é um TDAH. E um dia, né, ele mesmo falou, eu não tenho autismo. Eu falei, não, você não tem autismo. E aí, é um outro desafio. Muitas famílias têm o receio de retirar o diagnóstico por conta dos acessos. Aí eu falei, bom, mas então, lá vamos nós para a batalha novamente, né? Vai ter que construir de novo alguma coisa, então vamos lá, né? Não tem direito, vai ter que ter. Não tem acesso, vai ter que ter. Não, e precisa tirar esse rótulo, porque né? a terapêutica é completamente diferente. Alarme. Tá acabando o tempo. Mas eu acho que é importante disso tudo, é importante a gente conseguir
entrar no equilíbrio, fazer diagnósticos corretos e até não necessariamente dar o diagnóstico, dar um tempo. E com calma, é isso que eu Com ia falar. calma, não precisa rotular. Porque assim, diagnóstico clínico é muito complexo. E aí, assim, eu não falo assim que foi um diagnóstico errado, porque se a gente pensar, ele fez 13 anos Até essas ontem. questões dele de internação. Mas olha quanto tempo isso, né, atrás. Não foi falar, o médico errou. Era um conhecimento que a gente não tem hoje. É diferente. A gente não uma tinha história nem familiar. nem Uma história mudado. familiar super positiva. Mas eu acho que a gente precisava não ter tanta pressa, sabe? Que às vezes a resposta não é tão imediata. E em medicina, várias vezes a resposta não é. Assim, olha, eu não sei o que é, mas isso não é. Isso é tão difícil de dizer, É muito difícil de dizer. Ana, mas é necessário. Pra gente encerrar, vamos encerrar aqui, mas eu acho que é importante. Eu queria que você deixasse um recado para as mães, para os pais que têm convivido com essa realidade, né? Eu acho que você, mais do que ninguém, consegue ter um pouquinho do sentimento do desafio do dia a dia, mas também das vitórias que você tem, né? Sim. Então, assim, queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo. Olha, eu defendo que cada vez mais a família tem que estar informada de que mãe e pai, nós somos a primeira instituição dessa criança. O berço é a família. Se a família não estiver comprometida, não digo com um diagnóstico, mas com o desenvolvimento do teu filho, em saber que ele precisa de um tempo de qualidade com você, mãe e pai, né, que vocês façam parte dessa construção da educação, que não pode ficar tudo na conta de um diagnóstico, acho que é o melhor caminho, não só para aceitação, Roberta, mas para, acho que até tranquilizar um pouco esse coração, às vezes, que fica aflito, fica ansioso, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, e acaba perdendo. Eu falo porque eu passei por isso, e você acaba perdendo um tempo tão importante do desenvolvimento do bebê. Olhar para essa criança e não para o diagnóstico, eu penso, né? A Helena fala, quantas coisas eu não tive com ela, que hoje eu penso. Porque eu estava tão preocupada, e é compreensível. Só que da minha época para hoje, a gente tem mais informação, a gente tem mais pessoas que de repente pode ser uma rede de apoio, grupos de mães que se formam. Hoje os profissionais se envolvem nesses grupos porque eles entendem que a mãe precisa de suporte também. Então eu acho que tem um pouquinho desse olhar, dessa calma que às vezes precisa ter. Né? Tem que agir, tem que estimular. Mas a gente isso, precisa. Às vezes é melhor do que o diagnóstico. Mas a gente precisa ter esse. Tem que ser presente, tem que ser mãe, né? Tem que ser presente. E já de buscar a terapia, você já está tratando. Sim. E aí o diagnóstico é uma coisa que vai vir. E não se curvem e falar, olha, a gente aqui só vai estimular se tiver diagnóstico, só vai na escola, só vai ter isso se tiver o diagnóstico. A gente entende que é um marco para algumas garantias. Mas o diálogo ele é potente, ele constrói. Se você souber dialogar, conversar, não é para pôr o dedo na cara de ninguém, é falar, me ajuda, vamos junto. É isso. Eu acho que o caminho é esse. Ana, muito obrigada pelo Obrigada, sucesso aí. Tá nós. Parabéns pelo seu trabalho, que é incrível, viu? Não só em casa, como com toda a comunidade. Obrigada, foi um prazer participar com os meninos também. Obrigada, Júlia. Obrigada, Maite. Obrigada a você que nos acompanhou. E a gente volta no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!